Jai Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bom dia, você que já entra aqui, se conectando com a ISKCON Rio. Sou Mahaprabhu Kripadasa e estou aqui incumbido dessa tarefa de fazer a live de hoje, Srimad Bhagavatam, terceiro canto, capítulo 24, intitulado A Renúncia de Kardama Muni, verso número 38. Então vamos lá. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskritya Naranchayva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayanudiraye. Antes de se recitar este Srimad Bhagavatam, que é o verdadeiro meio de conquista, deve-se oferecer respeitosas reverências à suprema personalidade de Deus, Narayana, a Narayana Rishi, o ser humano supremo, a mãe Saraswati, deusa da sabedoria. Também reverências a Srila Vyasadeva, o compilador dos Vedas, e a Srila Prabhupada, o propagador. Então vamos lá, gente, verso 38. Gacha kamam maya pristo mai sanyasta karmana jitva sudurjayan mrityum amrita tvaya mam bhaja. Gacha vai, kamam, conforme desejas, maya por mim, apristaha, consentido, mai a mim, sanyasta, completamente entregues, karmana, com tuas atividades, jitva, tendo conquistado sudurjayam, insuperável, mrityum, morte, amrita vaya, para a vida eterna, mam a mim, bhaja, ocupa em serviço devocional. Vamos lá, tradução e significados dados por sua divina graça. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai, Jai Srila Prabhupada. Tradução: agora, com meu consentimento, vai conforme teu desejo, entregando-me todas as tuas atividades, conquistando a morte insuperável, adora-me para a vida eterna. Significado: Jai Srila Prabhupada. Declara-se aqui o objetivo da filosofia Sankhya. Se alguém deseja verdadeira e eterna bem-aventurança, tem de se ocupar em serviço devocional ou consciência de Krishna. Livrar-se de nascimentos e morte não é tarefa fácil. O nascimento e a morte são naturais a este corpo material. Sudurjayam significa muitíssimo difícil de superar. Os supostos cientistas modernos não têm meios suficientes para entender o processo da vitória sobre o nascimento e a morte. Portanto, eles deixam de lado a questão do nascimento e da morte. Eles não os levam em consideração. Simplesmente se ocupam com os problemas do corpo material, que é transitório e certamente terá um fim. Na verdade, a vida humana destina-se a dominar o insuperável processo de nascimento e morte. Isto pode ser feito da maneira aqui estabelecida, Mam Bhaja. É preciso ocupar-se em serviço devocional ao Senhor. No Bhagavad Gita também o Senhor diz que Manmana Bhava Mad Bhakta. Simplesmente torna-te meu devoto, simplesmente adora-me. Mas os tolos pseudo-eruditos dizem que não é a Krishna que devemos adorar e a quem devemos nos render. É alguma outra coisa. Sem a misericórdia de Krishna, portanto, ninguém pode entender a filosofia Sankhya ou qualquer filosofia que se destine especialmente à liberação. O conhecimento védico confirma que nos enredamos nesta vida material por causa da ignorância e que nos livramos do embaraçamento material situando-nos em conhecimento verdadeiro. Sankhya quer dizer o conhecimento verdadeiro através do qual podemos escapar do enredamento material. Srila Prabhupada Ki Jai. Alma Gyanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurum Militandjana Tasmai Shri Gurave Namaha. Nasci na mais obscura região da ignorância, mas o meu mestre espiritual está abrindo meus olhos com a archote do conhecimento. Ofereço-lhe, portanto, as minhas mais humildes e respeitosas reverências. Namam Vishnupadaya
Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swamini Tramine Sirupa Sanatana Bhatta Raghunatha Siddhiva Gopal Bhatta Dasa Raghunatha Sadhu Goswami Prabhupada Ki Jai Manchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bhyaivacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shvasadi Gaurabhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Vamos lá, repetindo o verso. Gacha kamamaya pristo mai sanyasta karmana jitva sudurjayam mrityum amrita vayamam bhaja. Agora, com meu consentimento, vai conforme teu desejo, entregando-me todas as tuas atividades, conquistando a morte insuperável. Adora-me para a vida eterna. Aqui é o próprio Kapila que está se dirigindo a Kardama Muni. E já dando assim o veredito, né? Acerca da verdadeira meta da vida, tá? Tem uma coisa aqui que me chamou a atenção nesse verso, que é o final dele, né? Da tradução de Prabhupada, né? Conquistando a morte insuperável, adora-me para a vida eterna. Eu lembro quando eu era pré-adolescente, assim, com cerca de 13 anos, então eu frequentava a igreja, uma igreja católica. Eu morava ali em Santa Teresa, aquele bairro do Bondinho, e tinha a igreja ali da igreja católica que tinha missa jovem aos domingos. E essa missa jovem, ela era conduzida por um padre e tinha um grupo de jovens que faziam música, né, com os louvores, aquelas canções, muitas canções assim, tocantes, né? E uma que chamava muito a atenção é aquela oração a São Francisco, que fala: Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver... Enfim, e aí no final fala... Fazei com que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. A compreensão da nossa posição nesse mundo, sem a orientação de Kapila Muni acerca da filosofia de Sankhya Yoga, ela praticamente impossível, né? A filosofia de Sankhya Yoga, ela é um estudo analítico que vai discorrer sobre a diferenciação entre matéria e espírito. Ou seja, o que é real e o que é ilusório, transitório. Ilusório no sentido, a gente já falou muito sobre isso, né? Que essa vida material, ela existe, obviamente. Mas, comparativamente com a realidade do plano do absoluto, que ali é o momento presente, eterno momento presente, então essa realidade relativa, mundo material, ele é ilusório. É uma bolha de sabão que ela brota ali da fricção da água com o sabão, e aí surge aquela bolha, e daqui a pouquinho a bolha, puf, explode, né? Ela se esvai. Então, por que eu mencionei isso? Porque eu lembro que eu ia nessas missas, ouvia esses louvores, mas não conseguia entender com profundidade essa questão, né? Como assim a vida eterna?
Por quê? Porque faltava filosofia. Sem filosofia, a devoção fica uma coisa sentimentalista. Devoção é muito importante. Na vida espiritual, ela exige assim 2 trilhos, né? Bhagavata Vidya, Pancharatrika Vidya, que significa o estudo das escrituras, a orientação filosófica baseada em Guru, Shastra e Sadhu, com essas 3 referências importantíssimas, e Pancharatrika Vidya, que é o processo de adoração. Uma coisa completa a outra. A filosofia, meramente a filosofia seca, ela é seca. Ela não traz o gosto. Parandristva nivartate. O gosto superior precisa desse aspecto da adoração a Deus, porque isso é que vai trazer a bem-aventurança. A mera filosofia não traz, né? Claro, traz os insights, nutre a inteligência e nos coloca na função do serviço devocional. Essa atitude devocional é que vai trazer a bem-aventurança, porque você rega a raiz da existência, né? Então eu ouvi os louvores, ouvi aquelas canções, mas não tinha compreensão, era assim algo muito utópico. Conceber uma vida eterna, sem uma explicação filosófica profunda, pertinente, uma filosofia que pudesse dar bases para aquela compreensão. Então ficava uma coisa, pô, que vida eterna é essa? Entendeu? Como é que é isso? Era algo muito frustrante, entendeu? Não trazia uma convicção, uma fé. Fé no sentido ali mesmo de convicções acerca daquilo que está sendo traduzido. Então a importância de Sankhya Yoga está aí, porque Sankhya Yoga explica de maneira cristalina exatamente a diferenciação entre matéria e espírito, entre o que é real e o que é ilusório, transitório, temporário. É uma base fundamental. E aí Prabhupada está mencionando aqui que esse é o objetivo de Sankhya, exatamente. Você conseguir, entendendo essas 2 vertentes existenciais, uma emoldurada nesse plano relativo, emoldurada pela transitoriedade, pela degeneração de tudo, pelo cultivo do prazer sensorial, que não preenche as lacunas existenciais da alma, e outra que é a realidade eterna, né? Que é o serviço devocional, o cultivo do prazer de Krishna, acima de tudo, e que naturalmente, uma vez que se empreende esforços para satisfazer a raiz de toda existência, aí automaticamente seremos nutridos com bem-aventurança, o prazer transcendental, que preenche as lacunas existenciais do coração. Essa é a característica do serviço devocional, né? Serviço devocional, conforme Rupa Goswami discorre no seu Bhakti Rasamrita Sindhu, que Prabhupada fez um compêndio dessa escritura chamado Néctar da Devoção. Ele tem 6 sintomas. O primeiro sintoma é Kleshagni, que é alívio imediato das aflições materiais. Uma pessoa que indaga um pouquinho sobre a vida, ela vai ter uma aflição dentro de si exatamente porque vai ter que se deparar com a finitude. E a finitude é algo que não é compatível com a natureza da alma eterna. Exatamente por isso, as entidades vivas, corporificadas nas formas humanas, que já têm uma capacidade de indagação, mínimo de indagação, de contemplação, enfim, ela não se alinha, ela não consegue se resignar com a finitude da vida material, na verdade, né? Porque a única finitude que existe é o corpo. A alma prossegue porque a alma é eterna.
Sankhya Yoga traz uma base exatamente para a compreensão de tudo isso. E aí, Kleshagni, primeiro sintoma, né? Alívio imediato das aflições materiais. Depois Subhadha, auspiciosidade. A gente percebe que, caramba, minha vida agora tem sentido, tem propósito. Minha vida é auspiciosa. Eu já entendi que tem uma meta muito mais elevada, um objetivo na vida muito mais do que você conquistar diplomas, bens materiais e depois ter que largar tudo por aí em algum momento, né? Pessoas que estão muito, assim, inebriadas dentro da perspectiva de ganhos materiais, de existência material, de progresso na sua vida material, de uma certa forma, elas estão num grau de ilusão que elas tocam a vida muito bem, elas têm aquilo como objetivo, tá? E nem indagam, né? Estão ali vivendo, a vida é para isso, a vida é para desenvolvimento econômico, para eu poder melhorar meu padrão de vida, para eu conseguir ter recursos, para eu constituir uma família e para eu ser feliz. Aí feliz até quando, né? Quando a pessoa, ela deixa de fazer a indagação filosófica, né? Tato Brahma Jigyasa, quem sou eu, de onde eu vim, para onde eu vou? Quando ela deixa de, ao longo da sua vida, já estar buscando respostas para essas perguntas fundamentais, ela vive ali na ilusão mesmo, né? Porém, vai ter um momento que ela vai ter que se defrontar com a realidade da finitude do corpo, né? E se ela não teve um preparo ao longo da sua vida, um cultivo, uma busca por entender realmente, por se nutrir pela filosofia de Sankhya Yoga, entender o princípio da alma, então ela vai sofrer muito no momento de se desprender do seu corpo. É óbvio, né? Desapego gera muito sofrimento, ainda mais um desapego forçado, né? A pessoa é obrigada a deixar seu corpo em algum momento. Então Kapila Muni, bondosamente, que é a própria suprema personalidade de Deus, um avatar do Senhor Vishnu, ele vem a esse mundo, estabelece filosofia de Sankhya Yoga e dá essa base, esses alicerces para a gente entender. Nasato vidyate bhavo na bhavo vidyate sataha ubayora pidriston tas tuanayos tatua darshibihi. Os sábios videntes da verdade, eles estudando a filosofia de Sankhya, né, eles puderam compreender que não existe continuidade para aquilo que é inexistente, nem cessação para aquilo que é existente. Olha que interessante, né? Entender que o que é verdadeiro, o que é real, é eterno, é o plano do absoluto, momento presente, o tempo todo. Não existe a dimensão de tempo dentro do aspecto que ele se manifesta aqui no plano relativo, no plano material, que é passado, presente e futuro. Não, o tempo é eterno, Kala, o tempo é eterno. O tempo ele só se fragmenta, ele só se subdivide nessas dimensões de passado, presente e futuro em razão da sua... quando ele adentra no mundo material. E aí isso é fruto da percepção sensorial. Tanto assim que o tempo é relativo, né? A gente pode perceber que a relatividade da sensação do tempo, quando a gente está nas férias, né, vamos dizer assim, as pessoas que são muito trabalhador, né, ali que trabalha, aí vem um período de férias, ele vai curtir suas férias, aí aquele período de 15, 30 dias passa muito rápido. Quando a gente está em alguma situação assim mais aflitiva, o tempo demora a passar. Quando estamos desfrutando de alguma benesse da vida, o tempo passa rápido. Isso é tudo percepção sensorial, né? Então é isso, né? Então a consciência é interessante, né? Que Prabhupada fala, né? Que se alguém deseja verdadeira e eterna bem-aventurança, tem de se ocupar em serviço devocional ou consciência de Krishna. Prabhupada realmente ele é brilhante em todos os aspectos, né? Inclusive, domingo é o grande Sri Vyasa Puja de Srila Prabhupada. E amanhã, sábado, teremos o grande
Sri Krishna Janmashtami, festival pelo aparecimento transcendental da suprema personalidade de Deus em pessoa, Krishna mesmo, que teve nesse mundo há mais de 5.000 anos atrás. E no domingo, então, celebraremos o grande Sri Vyasa Puja de Srila Prabhupada, e que eu costumo dizer que para mim é o festival mais importante da ISKCON, porque sem Prabhupada ninguém teria consciência de Krishna, não é verdade? Prabhupada veio assim realmente protagonizar como uma ponta de lança na missão do Senhor Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Ele veio trazer todo o exemplo, né, como um grande acharya, né, o fundador acharya, aquele que estabelece, ajusta o Yuga Dharma para nos socorrer. Então ele veio ser um grande exemplo do que é serviço devocional, o que é consciência de Krishna. Mas o que eu quero dizer é que ele traz essa expressão, né, consciência de Krishna, que é a gente ficar consciente de Deus o tempo todo, né? Salvo engano, a Srila Bhaktivinoda Thakura que menciona, né, que a maior loucura é a pessoa por um segundo se esquecer de Deus. Imagina isso. Porque Deus é a fonte de tudo. Aham sarvasya prabhavo matā sarvam pravartate, não é verdade? Ele é a fonte de tudo, tudo repousa nele, tudo existe nele, embora ele esteja à parte de tudo, né? Ele se manifesta como uma pessoa suprema, mas enfim, tudo está ali, assim, integrado a ele, queira ou não queira. Então, é uma grande loucura que um ser, ele consiga, por uma fração de segundos, se esquecer de Deus. Então, consciência de Krishna significa exatamente, através da prática devocional, do serviço devocional, nós vamos colocando Deus no centro das nossas vidas, em tudo, o tempo todo. Da hora que a gente acorda, da hora que a gente vai se alimentar, a hora que a gente vai se banhar, na hora que você vai decorar seu corpo com a Tilaka Vaishnava, na hora que você está planejando o seu dia, na hora que tudo, você está o tempo todo tentando estar consciente de Deus, estar consciente de Krishna. Então, para isso, temos o Sadhana Bhakti, são atividades, uma disciplina muito ali metódica, muito poderosa, que vai nos colocando a prática do serviço devocional, né? E através dessa prática começamos então a sentir os sintomas de Bhakti, né? Eu mencionei Kleshagni e Subhada, né? Que são os dois primeiros sintomas, né? Kleshagni, Klesha Agni. Você se alivia de Agni, do fogo da existência material. Você apaga a fogueira da existência material e o sofrimento, aquela aflição da existência material cega, sem conhecimento. Alívio imediato da aflição material. Subhada, auspiciosidade. Isso tudo começa através da prática do Sadhana Bhakti, tudo isso vai brotando no nosso coração. A gente vai se iluminando gradualmente, começando a entender a finalidade da existência. Imagine, Prabhupada realmente é algo assim, sem precedentes, né? Para nós aqui, sociedade moderna, sociedade secular moderna, Prabhupada realmente, a sua misericórdia sem causa, o seu amor imotivado por todas as entidades vivas é algo impressionante, né? O que ele veio nos trazer, né? O legado de Srila Prabhupada para nosso benefício. Então ele está falando aqui sobre isso, né? E claro, sobre o grande desafio da entidade viva, que é vencer o nascimento e a morte, né? Ele fala que livrar-se de nascimentos e mortes não é tarefa fácil. E não é fácil por quê? Porque a nossa condição como divas, diva atmas, né? Nós somos uma energia marginal de Krishna, né? Uma energia ali, uma parcela integrante de Krishna, mas essa é a nossa característica, divas que ficam submetidas ao livre-arbítrio, né? Os seres que vivenciam a existência plena com Krishna no mundo espiritual, no plano do absoluto, os Nityasiddhas, eles não têm livre-arbítrio, entendeu? Eles estão completamente ligados à vontade de Deus, entendeu?
Então nós divas não, a gente fica submetido, desculpem, a aquilo que nós achamos que é uma grande prerrogativa. Eu tenho livre-arbítrio, entendeu? Bhaktivinoda Thakur, no seu Sharanagati, ele fala: Krishna, esse tal de livre-arbítrio fica para você. Eu não quero, não. Eu quero ser um cachorro na porta da sua casa, sempre pronto para te servir. Isso é Bhaktivinoda Thakur, imagine, né? Um Nitya Siddha que veio a esse mundo e que teve como filho Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Maharaj Thakura, que é nada mais, nada menos do que o Guru de Srila Prabhupada. Então, essa nossa condição nos coloca na existência material. E aí a gente fica condicionado por um corpo que exige muitas demandas. Uma vez corporificados, outro dia Purushottama Swami, numa palestra, estava falando sobre isso, né? Às vezes a gente não se dá conta exatamente de como esse condicionamento ele é assim tão enraizado, né? Porque o corpo já exige muita coisa. A gente precisa nutrir o corpo algumas vezes ao dia, pelo menos 2 a 3 vezes ao dia, no mínimo 2. Né? 2 a 3 vezes você tem que alimentar o corpo. Você precisa se banhar com frequência. Existem as demandas fisiológicas. Aí existem as mazelas corpóreas que promovem também uma identificação muito grande quando a gente está sofrendo alguma dor, por exemplo, alguma doença. Aí você trabalha durante o dia, chega à noite, precisa colocar o corpo para descansar. É assim uma constante interação com esse invólucro que a gente se utiliza. Então, para sair dessa identificação, não é algo fácil, realmente. Né? E, claro, essa é a primeira compreensão espiritual, filosófica, é o quê? Eu não sou o corpo. Eu sou uma alma espiritual. Aí vem exatamente, mais uma vez, a base da filosofia de Sankhya Yoga como sustentáculo para a gente poder entender essa verdade. Entendeu? Então, Prabhupada assim, coloca assim, essa dificuldade, né, de nos livrarmos da identificação com o corpo. Na verdade, ele fala de nos livrarmos do nascimento e morte, mas que está atrelado diretamente ao quanto nós nos identificamos com esse corpo. Né? O Suado aqui Produções, ele fala: bom dia, Sadhana Bhakti, explique mais, por favor. O Sadhana Bhakti são uma disciplina que a gente deve seguir, que inclui a prática constante da meditação no mantra Hare Krishna, Maha Mantra Hare Krishna. Né? A gente precisa orar a Deus todos os dias. Como é que a gente vai desenvolver consciência de Deus se a gente não está nem aí para Deus na nossa jornada diária? Aquele Frei, como é que é o nome dele? Frei Gilson, não é isso, Bento? O Frei Gilson, que tem feito aí um trabalho de devocional bastante importante na linha cristã, ele pergunta isso: mas você é cristão? Mas você frequenta a igreja? E você ora todos os dias? A gente tem que falar com Deus todos os dias, entendeu? A gente tem que ouvir sobre Deus todos os dias. A gente precisa enxergar Deus na nossa vida. Então a gente precisa de uma disciplina. Mahamantra é uma oração poderosíssima. A prática diária de cantar Hare Krishna não precisa ser 16 voltas, não, tá? É o Rei Bianchi, né? O Suado Produções é o Rei Bianchi, não é isso? Já frequentou muitas vezes o nosso templo, né? Por favor, apareça lá, venha nas nossas festividades. E ele pergunta aqui: o que é o Sadhana Bhakti? É uma disciplina onde você traz Deus para o centro da sua vida, gradualmente, né? Através de uma prática regular. Né? Leitura constante, ou pelo menos se conectar aqui com as lives que a gente faz todos os dias. A gente hoje tem assim um sem número de lives devocionais de devotos que estão aí trazendo explicações, trazendo referências de Bhakti Yoga.
mas que inclui basicamente o canto regular do Mahamantra Hare Krishna, tá? Uma volta que seja, de Japa Mala, cordão sagrado, né? A mala, 108 contas. Você dá uma volta por dia, pelo menos, você em estado meditativo, pedindo a Krishna ali que realmente lhe dê, né, assim, o abrigo e que ele possa lhe dar a autorização, Shrimati Radharani, na verdade, é quem dá essa autorização, para que você se insira no serviço devocional, na prática do serviço devocional, entendeu? Outra coisa, então, Japa Mala regular, oração, orar a Deus, tem que ter uma regularidade. Depois, ouvir as escrituras regularmente. Buscar associação com pessoas que também estão nesse viés. Não significa que a gente precisa viver no templo, não. Você se associa, você tem um grupo de associação onde você pega a associação dessas pessoas, entendeu? Que já estão nessa caminhada, nessa jornada, que podem ser referências para te dar orientações também, exemplos, que você se tem como um abrigo. E, claro, alimentação, buscar uma alimentação que seja compatível, né? Mas tudo gradual, não tem necessidade de nada abrupto, entendeu? Então, Sadhana Bhakti é a gente ir trazendo Deus para o centro das nossas vidas, que a gente esteja sempre pensando nele. Então, é uma prática, né? O Sadhana Bhakti é uma disciplina que pode ser praticada diariamente e que vai nutrindo nossa inteligência, limpando o espelho da mente, do coração, e trazendo um estado interno de contemplação e de bem-aventurança, entendeu? Então, gente, então Prabhupada aqui ele está falando sobre isso. E voltando à questão da dificuldade, né, de superar, né, Prabhupada usa o termo Sudurjayan, significa muitíssimo difícil de superar. E a gente sabe que esse mundo material ele está sendo supervisionado por Maya Devi. E lá no capítulo 7, verso 14 do Bhagavad Gita, nós temos aquele famoso verso que fala Daivi Riesha Gunamai Mama Maya Duratyaya Maneva Je Prapadyante Mayanetam Tarantite, onde Krishna se refere à sua Daivi Prakriti, né? Daivi Riesha Gunamai, que se constitui dos gunas, os três modos da natureza material. Mama Maya Duratyaya, Krishna fala, é minha Maya, é minha energia. Duratyaya, muito difícil de ser superada. Tudo por conta disso, identificação com o corpo, nosso invólucro, né? As demandas do corpo, como a gente fica identificado com o corpo e, consequentemente, com a existência material. Então, é difícil superar Maya. Maneva de prapadyante, mas aquele que se rende a mim, a mim, Krishna fala, prapadyante, aquele que rende-se a mim, que me presta serviço. Rendição a Krishna significa o quê? Render-se. Render serviço devocional a ele. É tudo isso que eu falei, trazer, que eu falei não, né? Que Prabhupada que fala. Só estou aqui repetindo, entendeu? Né? Colocar Deus no centro das nossas vidas. Estar enxergando Deus o tempo todo, buscar enxergar Deus em todas as atividades. Então, Prapadyante, você está ali prestando serviço devocional amoroso. Oi, Suzana Lopes, Hare Krishna, seja bem-vinda. Obrigado aí por sua participação. Então, Maneva Je Prapadyante, aquele que se rende a mim, Mayanetam Tarantite, pode facilmente superar essas influências de Maya Devi, entendeu? Da energia ilusória que preside esse mundo material, mas que é uma energia de Krishna, é como um cão de guarda de Krishna, tá bom? Então, gente, esse verso tá aqui, eu acho que já... Prabhupada menciona, né, que os pseudos eruditos dizem que é outra coisa que se deve adorar, mas o fato que a gente deve se ater é que a entidade viva, parte integrante de Krishna, nós, almas espirituais, Diva Atmas, Diva Bhutas, almas corporificadas, naturalmente faz parte da natureza do ser adorar a Deus. Isso é uma particularidade da alma, da entidade viva. E quando a gente não canaliza essa propensão para o objeto correto de adoração, que é Deus, a gente vai ter a tendência de ser adorador de pessoas mundanas. Por isso nós temos tantos fã-clubes aí espalhados pelo mundo inteiro,
que estão adorando pessoas assim completamente perdidas, que estão perdidas nesse mundo, que são referências talvez por alguma fama mundana, né, como tem aí os artistas, não é isso? Os atores, artistas, pessoas mundanas que aí tem uma notoriedade no mundo material, na indústria do mundo material, e aí as pessoas vão lá, eu sou fã de fulano, fã de Beltrano, aí tem um fã-clube, entendeu? Mas na verdade essa propensão de adorar alguma coisa é adoração a Deus. A alma adora a Deus, entendeu? Não adorou a Deus, aí vai adorar pessoas mundanas, entendeu? E vai perder tempo nisso. Tá bom? Então, obrigado às presenças aqui de Haridashna, Sundarang e Devidasi. Não temos comentários. O Rei Bianchi aqui do Suado Produções foi que perguntou sobre Sadhana Bhakti, acho que eu já expliquei. Temos o Sanjay Paul, Hare Krishna, ele fala from Bangladesh, lá de Bangladesh, Hare Krishna, que legal, seja bem-vindo. Não sei se entendeu alguma coisa, porque em português, né, a minha explanação. Assunção Oliveira, Hare Krishna. O Ademas Alves aqui presente, Hare Krishna Ademas, também o Márcio Claro, o Madana Mohana Dasa, reverências, tá bom? Haribol. Também teve a Dayanidhi, Leonardo, Maju, Begalvi, Jean Barros, Anderson Oliveira, o Braulio, HDB, Siddhartha Tamal, Lisvi Soto, aqui Capria Medicina. É isso. Obrigado a todos vocês que participaram, tá bom? Grande Sudarshana, Hare Krishna Sudarshana, como é que você tá? Tá em Paraty, vivendo aí no ambiente devocional, coisa boa, hein? Prema por Marta, espero que esteja tudo bem com vocês. Hare Krishna, obrigado aí também. Tá bom? Suzana, obrigado aí por sua participação também. Haridashna, também é recomendado a imersão na vida monástica para alguém que deseja dar uma intensificada na sua compreensão espiritual. Muito bom ponto, verdade. Né? Assim, jovens, né, que estão aí, às vezes num período sabático da vida, esperando alguma oportunidade, já concluíram seus cursos, ou até que está ainda para se enveredar, né? Uma idade, tenra idade ali, pós-adolescência, entrando na juventude, 18 anos. A experiência monástica é algo que traz assim uma base fantástica para a vida devocional. Haridashna, por exemplo, foi um monge durante muitos anos e distribuiu livros e, consequentemente, são alicerces que se estabelecem para a vida toda. Eu também tive a grata satisfação de ter uma vivência no templo, não por tanto tempo, vivi só cerca de 4 anos. Foi muito importante para mim, eu colho os resultados disso, claro, uma vida mais intensa, né? Onde você ali fica mais focado, de fato, na vida espiritual. E, portanto, é uma boa dica aqui que... Agora, isso pode ser feito também, assim, intercaladamente. Retiros espirituais, por exemplo, temos Vrajabhumi aqui no Rio de Janeiro, assim como temos várias outras comunidades da ISKCON, né? De Srila Prabhupada, que tem seus retiros espirituais e que a gente pode também ter vivências bem intensas, embora não se esteja dedicando 100% da vida ali a uma situação monástica, tá bom? Então vou ficando por aqui, muito obrigado pela participação de todos vocês, bom final de semana, e lembrando que o Rio Bhakti Center, né, o Templo Hare Krishna do Tangá, assim como todos os centros de pregação da ISKCON, da Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, de Srila Prabhupada, estarão realizando nesse final de semana, sábado e domingo, o grande Sri Krishna Janmashtami no sábado, e o mais, como se diz, o mais abençoado de todos os festivais, que é o Sri Vyasa Puja de Srila Prabhupada, nosso Jagadguru Srila Prabhupada Ki Jai. Bom final de semana para todos vocês. Hare Krishna, Hare Rama, Srila Prabhupada Ki Jai.